Sou chamado, acho que uma vez por mês, ou cada 15 dias, Arroyo vai ter aqui na escola um acto, um seminário sobre pela paz nas escolas, contra a violência nas escolas. Queríamos que você viesse, eu não vou. Mas por que, Arroyo? Eu não vou. Só se for para dizer os violentados chegam nas escolas. Mas o que é isso, Arroyo? Vocês não aprenderam na gramática? Aqui tem professor de gramática. Uma coisa é ativa e outra coisa é passiva. Aprenderam isso? Uma coisa é dizer os violentos chegar na escola. E outra coisa é dizer os violentados pela sociedade chegar nas escolas, tá? Para não ser mortos pela sociedade, pela polícia. Então, estamos num momento diferente. Não obstante, agora se diz outra vez, os violentos na sociedade, os violentos nas escolas, como essa notícia que ontem eu vi, que vocês viram, eles são violentados. Lembra, teve não sei se foi a Rede Globo ou a Rede, todas são iguais, né? Ela fala assim, profissão perigo. Vocês lembram disso? Profissão perigo. O que era isso de profissão perigo? A profissão perigo era vocês, era o professor. Nós. Mas perigo de quem? Perigo de baixos salários, perigo de fome, perigo de... Não, perigo dos educandos. Só os educandos se colocam em perigo com suas brutalidades, com suas indisciplinas, colocam em perigo a vida dos próprios mestres bondosos que os cuidam e que os tratam. Essa é a realidade. E agora isso está se exacerbando. Isso está sendo como se fosse uma coisa gostosa, assim, de mastigar. Tá? Bom, diante de tudo isso, eu queria colocar como pensamos a relação entre educação e ética. Em tempos em que a ética está sendo quebrada na política, será que a educação também não quebra a ética nas próprias relações escolares? Olha a perguntinha, né? Olha a perguntinha. Será que nós não condenamos também os mesmos que a sociedade condena como violentos também nas escolas? Olha a perguntinha. Será que o mesmo olhar negativo da infância pobre, adolescência pobre, dos negros, com que a sociedade os trata e os extermina, não está invadindo também o olhar da pedagogia e da escola? Estou colocando só perguntas. Eu acho que falta um trabalho sobre isso. Temos relacionado muito pouco, temos relacionado mais educação e conhecimento do que educação e ética. Eu acho que estamos em tempos de relacionar mais educação e ética. Porque estamos em tempos em que na política a ética foi para o Leleu. E ainda nos condenam os como sem ética, os que são as vítimas da falta de ética da sociedade. Olha bem a contradição, né? Já as vítimas da falta de ética dos políticos, dos donos do poder, dos donos da riqueza, da falta de ética que os condena à pobreza, que condena ao desemprego, essa falta de ética diz, não, nós não somos os que não temos ética, é você trabalhador que perdeu o emprego porque você é bêbado, porque você não está preparado, é porque a mãe que te pariu não te educou. A escola reproduz isso, por favor. Por que não vincular mais ética e educação? Por que não perceber que estamos num drama ético que exige repensar a relação entre política e ética? Se sei que tem um texto muito interessante que se chama A Negação Política da Ética. Estamos em tempos de negação política da ética. Frente à negação política da ética, como recolocar a afirmação política da ética? Mas isso é a nível político e a nível da educação. Será que nós também não participamos dessa negação política da ética na própria educação? Como afirmar a relação entre ética e política e educação? Bom,
E para ir terminando, eu queria também falar um pouco de uma questão que me preocupa ultimamente. O que está acontecendo com o senhor Moro e companhia, essa criminalização, isso nos coloca uma questão muito séria. Porque a justiça, e não só o Moro, não, é o Supremo, é todo mundo, a justiça parece que deixou de ser justa. Não, um dos poderes que garantem mais ou menos a vida é a justiça. Quando a justiça enlouquece, como está agora louca, então a justiça, a vida, acabou, não tem mais sentido. Uma coisa que me chama a atenção muito, estou colocando as coisas que me preocupam, sabe? Me desculpem, estou jogando para fora tudo que me está preocupando ultimamente. Mas uma coisa que pouco falamos na educação sobre a relação educação e justiça. Falamos mais de educação e igualdade. Igualdade, educação e qualidade. Educação e integração. Educação e inclusão, não é isso? Não falamos de educação e justiça. Eu acho que estamos em tempos de tantas injustiças, de tantos decretos criminalizadores, que a questão da justiça nos interroga. E nos interroga, insisto, não só na política, nos interroga na própria educação. Será que não deveríamos dar mais centralidade à relação entre educação e justiça? Será? Eu tenho um texto já antigo aí, que diz, falando sobre mais tempo de escola, toda essa coisa da escola integral, toda essa coisa, junto com a Jacqueline Moore, eu coloco mais tempo de escola para quê? Para o direito a uma vida justa. Temos colocado não o direito para melhor aprender, não o direito para melhor viver, não é o direito para a vida justa. E sobretudo quando estamos, e termino com isso, quando estamos em um momento em que o que está em questão de justiça ou injustiça é a vida, somos obrigados a defender a escola como espaço de vida e de vida justa. Está claro? Eu vou terminar, como terminei hoje lá, contando o que me aconteceu quando era secretário de Educação em Belo Horizonte. Isso em 93, 94. Imagina agora. Uma escola que estava na beirada de uma grande favela, lá da Serra, resolveu, a diretora me falou que foi em uma assembleia democrática, onde todos votaram a favor da expulsão de 20 adolescentes porque violentos, agressivos, que colocavam em risco a ordem da escola. Mandaram-se embora. O dia seguinte, as 20 mulheres pobres, negras da favela chegaram lá. Professor, faça tudo para que nossos filhos voltem à escola. Eu perguntei, mas por quê? Nenhuma me falou para aprender a ler na idade certa. Nada disso. Me deram uma resposta que me deixou gelado. Professor, se nossos filhos não voltam à escola, não voltarão vivos em casa. Serão exterminados. A escola garantidora de vidas não exterminadas, de vidas que têm direito a ser vividas. Obrigado a vocês. Para essas mães, ou ele fica na escola, ou será morto, temos que repensar radicalmente se estamos, o que estamos fazendo, expulsando esses meninos da escola. Estamos oferecendo sua vida para a repressão, para o extermínio. Então, não é problema de direito à educação só, me desculpa. Estamos negando o seu direito à educação, estamos negando o seu direito à vida. Isso é muito mais radical do que dirá direito a aprender a ler na idade certa, ou aprender que se a oração subordinada direta ou indireta, que se... é algo muito mais radical. A função da escola hoje se radicalizou. Por favor,
Uma das coisas que aprendo com os movimentos em terra é que para eles a luta pela educação nunca é separável da luta por terra, por teto, por vida, por comida, E essa é a visão que tem a mulher da favela quando leva seu filho na escola. Não é simplesmente dizer é que nós temos uma visão, eu diria, lamentavelmente, muito limitada da função da escola. A função social da escola, nós vinculamos sempre com essa ideia iluminista de que é o lugar onde se aprende a cultura nobre, onde se aprende os saberes e as habilidades que te vão libertar da escravidão, da pobreza, da miséria. Isso é para lá, por favor. Isso não é verdade. A grande função da escola, e não só agora, ao longo da história, foi muito mais do que isso. Essa é uma visão muito restritiva. Olha, digo a vocês com sinceridade, se eu tivesse sido professor só para alfabetizar, me sentiria fracassado. A minha idade. Nós temos que colocar ideais muito mais altos. Salvar vidas. Vidas em perigo de extermínio é muito mais nobre, muito mais digno, muito mais realizável em termos profissionais do que simplesmente dizer Eva viu a uva, ou minha ama me mama, ou eu mamo minha mama. Essa é a realidade. Mas se ele não sabe ler e escrever, por favor, minha mãe, não queria falar isso, minha mãe não sabia ler e escrever quase, porque era a primeira de 10 irmãos e tinha que ajudar minha avó, que era uma santa, a cuidar de seus irmãos. Está claro? Aqui neste livro, Trabalho de Infância, tem um texto também que fala isso. Meu trabalho era cuidar de meus irmãos quando minha mãe ia para trabalhar. Esta é a realidade. Então, diante dessa realidade, e minha mãe não deixou de ser a minha mãe, aqui estou eu. Não só que me pariu, mas que me fez. Está entendendo? Com toda a cultura, com todos os valores, com toda a visão do mundo, com toda... É que nós temos uma visão de que quem não sabe ler e escrever é um analfabeto. Analfabetos somos nós que não somos capazes de entender os letramentos, como nos falava Paulo Freire, que eles trazem da vida, da história. Minha mãe tinha muito letramento, por isso que eu entendi Paulo Freire. Então, neste livro eu não falo nada de analfabetismo. Isso é uma besteira que falam, como chama isso? Nem sei o nome, como falam, o negócio da diretriz curriculares da EJA, para suprir a escolarização não feita na idade certa, na idade regular. Não. O que eu tenho que aprender mais? Na escola ou tenho que trabalhar? Não é? Não é a realidade. Mas por que nós não valorizamos isso? Eu não sou contra aprender a ler e escrever. Claro que sou a favor. É possível que seja tão besta como isso, né? Mas eu quero dizer que a própria função da escola é mais do que isso, por favor. Estamos num momento em que se tem medo da escola, se tem medo de nós. É sinal de que estamos fazendo coisas muito interessantes. E não se tem medo porque ensinamos a ler ou não ensinamos a ler. Porque ensinamos e aceitamos que as mulheres sejam iguais aos homens, que os negros sejam iguais aos brancos, que os indígenas sejam de verdade, que os sem terra tenham direito à terra, que os sem terra... Isso que nós ensinamos. Essas foram as grandes lições que entraram na escola e que nós assumimos e aí tomamos partido. Escola sem partido, Cuidado, porque eles estão tomando partido. Sua função é... O que o senhor Bolsonaro entendeu? Ele quer que a escola ensine o que ele sabe. Ler e escrever a regra de 3. Ele sabe, eu não sei o que é a regra de 3. Dever do Estado. E quando o Estado não dá para confiar, o que fazer é que você coloca? Somar movimentos sociais, ações coletivas, movimento negro, movimento indígena, movimento quilombola, movimento sem terra, movimento feminista, movimento das margaridas que vai ter agora, movimento, está entendendo? Estamos num momento em que nós sempre esperamos que o Estado dê a resposta. Em tempos de estado de exceção e em tempos, como falava Walter Benjamin, em que o estado de exceção é regra para os oprimidos,
só unindo-nos e fortalecendo-nos. Já falei para vocês que uma das coisas que eu acho que é muito importante, insisto, em que cada um dos temas que nós tratemos, seja com jovens adultos, seja com crianças, seja com adolescentes, seja com adultos, trabalhemos as artes, por favor. Artes. E aqui, neste primeiro passageiros, em que passagens humanas, tá? E eu vou colocando que são passagens humanas e inumanas. Tá? E coloco aqui, podíamos comentar a música Credo. Vocês conhecem a música Credo? Né? Caminhando pela noite de nossa cidade, passageiros da noite, por isso que eu peguei aqui, né? Acendendo a esperança e apagando a escuridão, vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade, viver derramando a juventude pelos corações. Olha aquele placo que você precisa colocar. Tenha fé no nosso povo que ele resiste. Tenha fé no nosso povo que ele insiste. Acho que isto é quase um programa. Um programa, como se colocava, um programa para este momento. Por favor, tenhamos fé no povo, mais do que nos políticos, mais do que no Estado. O nosso povo que ele resiste. Uma das coisas que aprendi com os movimentos em terra, que uma das matrizes de formação humana historicamente mais persistentes é a resistência, não é verdade? E o próprio Paulo Freire também insiste nisso, na resistência. Mas aqui ele fala não só na resistência, na insistência. Percebe? Tenha fé no nosso povo que ele insiste e acordar novo, forte, alegre, cheio de paixão. Gente, vamos nessa linha, não é perfeito? É por aí, tá? Agora, queria também dizer para você, já que você falou em Paulo de humanismo, diante dessa desumanização que virou regra do Estado, da justiça, criminalizar, roubar humanidades, como falava Paulo Freire, e não só roubar humanidades, estão roubando vidas, porque exterminar é mais do que roubar a humanidade, é acabar com a vida. Diante desse quadro, vai sair um texto publicado na revista, se querem anotar, Revista Educação em Revista, Revista Educação em Revista, da Faculdade de Educação da UFMG. Repito, Educação em Revista, Faculdade de Educação da UFMG. Tivemos um grande encontro o ano passado, no final do ano passado, um encontro global comemorando os 50 anos da pedagogia do oprimido. E eu fui convidado para fazer a abertura desse encontro. E publiquei este texto, que vai sair publicado nessa revista agora, ou já foi publicado. Paulo Freire, um outro paradigma pedagógico, e o que vou insistir, que estamos em tempos de tantas violências, de tantas desumanidades, de tanto roubar humanidades, de tanto deshumanizar, que é necessário retomar Paulo Freire com toda a pedagogia do oprimido, com toda a pedagogia da humanização, e sobretudo uma coisa que ele nos fala, muito importante. As teorias do desenvolvimento humano têm falado mais em desenvolvimento humano, enquanto que Paulo Freire fala em desenvolvimento inumano, em desumanização. E isto me parece muito importante. Se vocês pegam o próprio Vygotsky e tudo isso, que se aproximar, que se não aproximar, todas essas coisas estão interessantíssimas, né? O desenvolvimento humano como o tema central da pedagogia. Paulo nos diz, todo processo histórico é um processo ôntico pelo desenvolvimento como humanos. Mas não esqueçamos que a desumanização tem feito sempre parte dessa história de humanização. Está entendendo? É aquilo que falava também Walter Benjamin. Todo processo cultural sempre foi acompanhado de um processo de barbárie. Todo processo de humanização, nos diz Paulo, foi sempre acompanhado de processos brutais de desumanização. Que importância vamos dar a isso nestes tempos de tantas desumanizações? O povo resiste e insiste.
Eu acho que se nós já reconhecemos que a resistência é uma matriz formadora e os movimentos sociais aprendem com a resistência, né? As insistências ainda têm uma dimensão mais radical em termos de formação humana. Sobretudo quando se insiste diante de vidas ameaçadas. Há uma diferença de 64 para agora. Eu vivi 64. Naquela época, quando nós chegávamos na faculdade de Sociologia, de Ciência Política, a pergunta era quem que morreu ontem de nossos companheiros, porque a ditadura era contra os que supostamente estavam dentro da ideologia comunista de Mao Zedong, de Cuba, está entendendo? Mas agora são outros. Isto que queria chamar a atenção para nós educadores. Agora os que são eliminados são jovens, adolescentes, tá? Das vilas, das favelas, militantes sem terra, militantes como Marielle, está entendendo? Isto é muito importante. Hoje os que estão incomodando, como você fala, a esse fascismo, são outros. Por quê? Porque esses outros, resistindo, avançaram em lutas por moradia, como você coloca, por teto, por terra, por vida, por igualdade de direitos, de gênero, de raça. Então, o momento, me parece, hoje temos que ter essa visão. A ditadura foi terrível, mas o momento agora é outro, porque os que são condenados como extermináveis são outros, e são aqueles que lutaram por direitos mais básicos, não lutaram simplesmente por comunismo internacional, lutaram por terra, território, vida, moradia, escola, saúde, etc. Isto é muito importante. E eu diria que isso traz uma interrogação muito importante, porque naquela época quem estava interrogada era a universidade, porque a maior parte deles eram colegas lá da universidade, onde eu mesmo estudava. Agora, os que são ameaçados de morte são os que vão nas nossas escolas de educação fundamental, de educação média, média. Estão me entendendo? Então agora somos muito mais interrogados, nós que mexemos e que somos educadores dessas infâncias, adolescências, juventudes ameaçadas, do que na época em que parecia que era mais a universidade. Tá? E eu queria dizer uma coisa que você me sugeriu quando você falava. É verdade que no dia 15 nós gritamos muito contra o corte de investimento na educação. Mas o que mais me preocupa não é o corte de investimentos, é o corte de vidas. Entendeu? Eu acho que isso que nos tem que preocupar muito mais. Não se está somente cortando dinheiro para a bolsa, dinheiro para CNPq, dinheiro para não é só isso, nem para a escola, para livro didático, não é só isso. Hoje o que está sendo cortado são vidas. E vidas de jovens, de adolescentes, de crianças, de Marielle, em outro momento. Então, as interrogações que chegam para nós hoje são muito mais brutais e muito mais, digamos, mais exigindo respostas muito mais radicais de resistência, ok?